Ao longo da história do cristianismo, poucas questões despertaram tantos debates quanto a identidade do Espírito Santo de Deus. A maioria das igrejas atualmente ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, coigual e coeterna com Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho. No entanto, essa não é a única interpretação existente. Diversos grupos cristãos ao longo da história defenderam uma compreensão diferente. Entre eles estão as Testemunhas de Jeová, os Cristadelfianos, diversos grupos unitaristas cristãos, a Church of God General Conference e outros estudiosos independentes da Bíblia. Todos eles compartilham uma convicção fundamental: o Espírito Santo não seria uma pessoa distinta de Deus, mas a força ativa pela qual Deus realiza sua vontade. Mas por que eles acreditam nisso? Vamos examinar os argumentos bíblicos que sustentam essa conclusão. O primeiro ponto observado por eles é algo extremamente simples. A Bíblia identifica claramente o Pai e o Filho, mas nunca apresenta o Espírito Santo da mesma forma. Por exemplo, as Escrituras revelam o nome de Deus. Salmo 83:18 declara: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Também revelam o nome do Filho. Mateus 1, verso 21 diz: e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas em nenhuma passagem encontramos um nome pessoal para o Espírito Santo. Os defensores da personalidade do Espírito argumentam que isso não é necessário. Entretanto, os não trinitários consideram significativo que uma pessoa divina supostamente igual ao Pai e ao Filho nunca receba um nome próprio nas Escrituras. Em vez disso, a Bíblia utiliza expressões como Espírito da Verdade, Espírito de Sabedoria, Espírito de Deus, o Dedo de Deus. Todas essas expressões possuem caráter possessivo, indicando algo pertencente a Deus. Outro argumento frequentemente apresentado envolve a forma como o Espírito Santo atua. Observe o anúncio do anjo Gabriel a Maria em Lucas 1, verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Os não trinitários observam que Gabriel parece explicar a primeira expressão pela segunda. Primeiro ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Logo em seguida, a virtude do Altíssimo te cobrirá. A palavra virtude, na linguagem bíblica, possui o sentido de poder ou força. Assim, concluem que o próprio texto associa o Espírito Santo à força ativa de Deus. Uma comparação simples pode ajudar. Quando uma pessoa acende uma lâmpada, ela não vê a eletricidade. O que vê é o resultado da energia atuando. Da mesma forma, segundo essa interpretação, ninguém vê o Espírito Santo diretamente, mas vê seus efeitos. Poderíamos exemplificar assim: Deus envia seu Espírito Santo, a energia chega até a lâmpada, a pessoa, a energia acende a lâmpada, habilita a pessoa para fazer algo que o ser humano por si só não consegue. A Bíblia descreve exatamente esse tipo de atuação. Observe que os discípulos receberiam poder quando o Espírito viesse sobre eles. Não se diz que receberiam uma pessoa. Disse que receberiam poder. Essa ideia aparece novamente no Pentecostes. Atos 2 versos 2 a 4 relata: e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora pare e pense. Como alguém pode ficar cheio de uma pessoa? A Bíblia não diz que os discípulos ficaram acompanhados pelo Espírito Santo. Diz que ficaram cheios dele. Além disso, inúmeras passagens falam do Espírito Santo sendo derramado, como por exemplo em Atos 2 verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E em Atos 2 verso 33.
Recebendo, pois, do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. A imagem usada é a de algo que pode ser distribuído em grandes quantidades. Uma pessoa não é derramada, nem poderia se dividir assim em partes. Mas uma força ou energia pode ser. Então, por que Jesus comparou o Espírito Santo a um ajudador como no caso de João 14 verso 26? O relato diz: Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar todas as coisas que eu lhes disse. Jesus usa essa comparação também em outros momentos, conforme relatados no capítulo 15 verso 26, capítulo 16 verso 7 e capítulo 16 verso 13. A verdade é que Jesus frequentemente usava figuras de linguagem para reforçar uma ideia e tornar ela vívida. Por exemplo, veja como Jesus comparou a sabedoria em Lucas 7 verso 35. A sabedoria é declarada justa por todos os seus filhos. Aqui, Jesus compara a sabedoria a uma mulher que possui filhos, e ainda atribui a ela uma qualidade importante, a justiça. Curiosamente, a própria justiça é simbolizada por uma mulher nos dias de hoje. Então, se Jesus pode comparar a sabedoria a uma pessoa, não é de estranhar que ele tivesse comparado o Espírito Santo a um ajudador, já que o Espírito Santo iria fazer exatamente isso, ajudar eles a falar sobre Jesus com coragem. Outro aspecto frequentemente mencionado é a ausência de orações dirigidas ao Espírito Santo. Isso realmente é significativo. Ao longo de toda a Bíblia, as orações são dirigidas ao Pai. Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso, que estás nos céus. João 16, verso 23 afirma: Tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Mesmo após a festividade de 33 de Pentecostes da era cristã, os cristãos continuaram dirigindo suas orações ao Pai por meio de Cristo. Não encontramos nenhum exemplo de alguém orando ao Espírito Santo, nem de alguém adorando o Espírito Santo, nem de alguém pedindo ajuda diretamente ao Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo é algo que eles solicitam a Deus. Os não trinitários consideram isso extremamente significativo. Mas talvez o argumento mais conhecido dos trinitários seja que o Espírito Santo fala, ensina e pode ser entristecido. Por exemplo, Efésios 4 verso 30 afirma: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Os não trinitários respondem que a Bíblia frequentemente utiliza figuras de linguagem que atribuem a coisas que não são seres vivos as habilidades de um ser vivo. Em Gênesis 4 verso 10 Deus disse a Caim: A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Em Romanos 5 verso 14 lemos: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mas o sangue não fala literalmente e a morte não governa literalmente. Esses textos usam personificação, também chamada de prosopopeia, uma figura de linguagem em que se atribuem características, ações ou fala de uma pessoa a algo que não é uma pessoa. O maior exemplo de linguagem figurada em que algo que não é um ser vivo é descrito como um ser humano está no livro de Provérbios capítulo 8, onde se fala da sabedoria personificada. Vimos anteriormente que Jesus havia comparado a sabedoria a uma mulher, porém, o rei Salomão já havia usado essa figura de linguagem muito tempo antes. Observe como o capítulo 8 verso 1 se refere a ela dizendo: Não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não faz ouvir a sua voz? Se você ler todo o capítulo 8, notará que a sabedoria é comparada a uma mulher que fala, grita, odeia e tem qualidades, além de outros atributos. No verso 17 ela descreve a si mesma na primeira pessoa dizendo: Eu amo os que me amam e os que me procuram me acharão. Então, não precisamos ficar admirados ao ler o relato de Atos dos Apóstolos capítulo 13 versos 1 a 3 que diz: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Observe bem a frase. Disse o Espírito Santo:
Apartai-me Barnabé e Saulo. Atos 13 verso 2. Então sim, o Espírito Santo pode falar e também dar ordem se a linguagem usada for figurada, e é possível entender que assim como Deus usou o seu Espírito Santo para inspirar os homens a escrever a Bíblia de maneira sutil, assim também Deus pode usar seu poder para fazer os homens entenderem o que Ele quer e induzir os homens a ter ideias ou fazer algo para cumprir a sua vontade sem interferir no livre-arbítrio. Outra questão frequentemente levantada envolve Mateus 28 verso 19, onde Jesus ordenou: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Alguns entendem que isso prova a igualdade entre os três e que o Espírito Santo tem um nome oculto. Mas é possível apresentar outra interpretação. Os não trinitaristas observam que a expressão em nome de nem sempre significa possuir um nome pessoal. Por exemplo, ainda hoje usamos expressões como em nome da lei, em nome da justiça, em nome da verdade. Nesses casos, nome significa autoridade ou reconhecimento. Assim, o batismo em nome do Espírito Santo significaria reconhecer a atuação do Espírito no propósito divino. Mas existe uma passagem que costuma deixar o conceito dos trinitaristas sobre o Espírito Santo ainda mais misterioso e intrigante. Jesus declarou: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12 verso 31. Os trinitários veem nisso uma evidência da personalidade do Espírito Santo. Já os não trinitários que se baseiam no contexto bíblico propõem uma abordagem mais racional. Já que a doutrina da Trindade propõe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma divindade e estão de acordo. Tente você mesmo explicar por que Deus perdoa pecados contra ele, Jesus perdoa pecados contra ele, mas o Espírito Santo não perdoa pecados contra ele. Afinal, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão de acordo, por que então o Espírito Santo, sendo ele uma pessoa, pensa e age diferente? A explicação é simples. Os fariseus tinham acabado de testemunhar milagres realizados pelo poder de Deus operando por meio de Cristo. Mesmo vendo as evidências, afirmaram que aquelas obras vinham de Satanás. Segundo essa interpretação, o pecado imperdoável não ocorre porque o Espírito Santo seja uma pessoa diferente, superior ao Pai ou ao Filho. O problema está na rejeição deliberada da atuação de Deus. Quando alguém vê claramente a evidência da ação divina e ainda assim a atribui ao mal, fecha voluntariamente o caminho do arrependimento. Por isso o pecado se torna imperdoável. Curiosamente, muitos estudiosos reconhecem que a compreensão do Espírito Santo passou por um desenvolvimento histórico. Por exemplo, a Enciclopédia Britânica observa que a formulação completa da doutrina da Trindade ocorreu gradualmente nos séculos posteriores aos apóstolos. O historiador da Igreja Philip Seyfield observou que houve extensos debates sobre a natureza do Espírito Santo durante os primeiros séculos do cristianismo. Isso não prova automaticamente nenhuma das posições, mas mostra que a questão não era considerada encerrada pelos cristãos antigos. No final, a discussão sobre a identidade do Espírito Santo permanece uma das mais profundas do cristianismo. Os não trinitários concluem que a descrição bíblica do Espírito Santo como algo que pode ser derramado, distribuído, recebido, concedido, medido, compartilhado e que representa o poder de Deus, aponta para uma força ativa divina e não para uma pessoa distinta. Eles entendem que Deus realiza sua vontade por meio de seu Espírito da mesma forma que um artesão utiliza suas ferramentas ou como o sol projeta sua luz e seu calor. Não são entidades separadas e sim manifestações de sua própria energia e atuação. Independentemente da conclusão que cada pessoa alcance, a recomendação bíblica continua sendo a mesma. Atos 17 verso 11 elogia os bereanos porque examinavam cuidadosamente as Escrituras para verificar se as coisas eram realmente assim. E isso se torna realmente oportuno em vista do alerta que o apóstolo Paulo deu sobre o que aconteceria no período pós-apostólico. Sei que, depois que eu for embora, entrarão no meio de vocês lobos ferozes, que não tratarão o rebanho com ternura, e dentre vocês mesmos surgirão homens que falarão coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. Atos 20 versos 29 e 30. Portanto, a pergunta permanece aberta para reflexão. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, ela está descrevendo uma pessoa divina distinta ou a poderosa força ativa pela qual o próprio Deus realiza seus propósitos? A resposta, como sempre, deve ser buscada nas Escrituras. Mas e você? No que você realmente acredita?
Deixe seu comentário e diga no que você acredita e por quê. Seu comentário também ajudará outros a refletir sobre o assunto.